E já vamos começar um assunto polêmico, importante, é o Código de Ética. Dr. Frank, o senhor hoje está aqui conosco para debater sobre isso, o que houve de mudança, como ele foi aprovado em segunda instância, na segunda votação na semana passada, e o que houve de mudança, são coisas benéficas ou maléficas para os militares? Novamente, boa noite, né? Tiago, infelizmente as alterações elas não foram benéficas, né, para os militares. Alguns pontos ainda podemos dizer que positivos, mas alguns pontos até já levantados aqui pelo Dr. Alci continuaram ou se tornaram piores do que estavam, né? Nós temos aqui o parágrafo 1º do artigo 1º que foi modificado, e nesse ponto eu diria que positivamente, né, onde nós encontramos aqui a seguinte redação. O SEDMEGO, instituído por este artigo, prima-se pelo respeito ao Estado Democrático de Direito e pelos direitos individuais garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, inclusive os relativos à expressão, à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Essa mudança, ela apareceu por uma enxurrada de reclamações, né, que haviam no sentido de que o novo Código de Ética, aliás, novo não, porque não existia um antes, o Código de Ética Policial Militar, ele vinha no sentido de tolir a liberdade de expressão do militar. Bom, então eles inseriram, acrescentaram dentro da parte onde nós estamos ainda falando dos princípios, né, que regem o Código de Ética. Eles inseriram esse parágrafo. Aliás, inseriram nesse parágrafo o comentário, inclusive os relativos à liberdade de expressão e de manifestação. Contudo, se você vai lá no artigo 5º desse mesmo Código de Ética, no artigo 5º, inciso 18, a linha C, ali a gente percebe que a alteração do parágrafo 1º, ela não surtiu grandes efeitos, porque essa linha, ela fala nada mais, nada menos que nosso colega Braga, nosso colega Major Medrado não vão mais poder estar dirigindo este programa, não vão mais poder expressar sua opinião neste programa. Olha só, a redação diz assim: abster-se do uso das designações hierárquicas com o fim de obter vantagem pessoal ou causal, mesmo que não intencionalmente, a prejuízo da administração militar, quando, aí lá na linha C diz, discutir ou provocar discussões por qualquer meio de comunicação a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. Então, a liberdade de expressão do militar, a liberdade de o militar poder falar o que pensa sobre um assunto de natureza política ou de natureza militar, agora ele só o poderá fazer se ele tiver a autorização do comandante. Deixa eu ver se eu entendi então, doutor. Deixa eu ler aqui o comecinho, o artigo 1º e o iniciozinho. Não, o primeiro? O primeiro. Deixa eu dar uma lidinha nele aqui. Tenha bondade. Peraí, que misturou só um minutinho. Tá dizendo que o Código de Ética novo, vamos ver se eu estou entendendo aqui. Peraí, que meu raciocínio está lento hoje, mas vamos lá. O CEDIM-GO é o Código de Ética e Disciplina Militar do Estado de Goiás, instituído por esse artigo, prima-se pelo respeito ao Estado Democrático de Direito. Olha que bonito. Parece até que foi escrito pelo Capitão América, o negócio é lindo. E pelos direitos individuais, garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal. Direitos individuais, assim, desde que não seja militar.
né? Deixando de ser militar. Calma lá, vamos lá. Inclusive os relativos à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, desde que é autorizado pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. É isso, então? Exatamente. Peraí. Aí eles colocam esse texto aqui lindo. Olha, eu até arrepio quando eu leio isso aqui de novo. Eu gosto, o principal, principalmente o final, garantidos pelo artigo 5º. O artigo 5º, você militar que não sabe, é aqueles que dizem respeito às garantias individuais, não é isso, doutor? As garantias pétreas individuais. Inclusive, aquele artigo que é negado a você, que é direito ao HC, assim, é lindo, isso aqui é lindo, fica muito bonito, ficou legal. E aí a única mudança, até onde eu vi, porque eu não consegui estudar com profundidade ainda, mas a única mudança positiva que teve no Código de Ética foi a inscrição desses dizeres lindos, sabe? Olha, gente, isso aqui para mim é bem típico do governo do estado de Goiás. Nós tivemos aqui recentemente no governo de Goiás uma lei para combater o nepotismo. E aí a lei de combate, e o nome da lei era Lei de Combate ao Nepotismo do Estado de Goiás. E a Lei de Combate ao Nepotismo do Estado de Goiás institucionalizava o emprego da esposa do governador e mais de 3 pessoas que ele podia, não sei nem quem, né? 3 parentes do afeto e do amor e do carinho, do coração dele. Era uma lei antinepotismo que legalizava o nepotismo. Aqui é um código de ética que fala que nós estamos sob a égide dos direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição Brasileira, inclusive da liberdade de expressão, desde que autorizados pelo comando. Tá de sacanagem, né? Tô de palhaçada. Isso aqui, ó, eu garanto pra vocês, passou em brancas nuvens. Eu acho que o militar goiano não se deu conta da gravidade disso aqui. Nós não tivemos mobilização. Foi chamado pelo Major Araújo nas redes sociais, eu vi. Eu não vi ninguém na Assembleia. Eu acho que não se deram conta da gravidade do código. Outra, Código de Ética. O nome, na minha humilde opinião, já é uma vergonha. O nome Código de Ética já é uma vergonha. Porque algo ético não é aprovado da forma que foi. Vil, baixa, sorrateira, colocando esse tipo de emenda jabuti que, olha, nós, com um texto lindo e rebuscado, mas que na prática amordaça o militar, que na prática retira a cidadania do militar. E eu vou falar, os regulamentos disciplinares, aqueles que datam lá de 1965, não são arcaicos igual esse Código de Ética aqui, ó. Ele veio para regredir e muito. Mas, me desculpa, a participação aqui é técnica, a minha paixão não me permite, doutor, passar isento num absurdo, assim, hoje eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, com raiva da forma como foi aprovado isso aqui. Mas tá bom, por favor, continue a jogar luz sobre a nossa ignorância. Não, e é interessante você falar que o projeto, ele foi aprovado, mas ele não estava disponível para a gente acessar esse... Não estava, não está. Não está ainda. Não está. Está aprovado e não está disponível. Tenta achar na internet aí, irmão. A gente entra no site da Assembleia e não consegue encontrar em lugar nenhum o teor desse projeto de lei. Então, até não sei como o doutor Alci conseguiu, mas foi muito bom ele ter conseguido para a gente, para podermos já ir estudando e nos preparando para essa situação. Várias situações mudaram. Por exemplo, agora o militar ele pode ser punido de 7 formas diferentes. Isso é uma evolução, então. Antes era 4, agora é de 7. Mas, na verdade, de um certo ponto de vista, isso é positivo, porque vem formalizar alguns tipos de punições que já eram praticadas, né? Muitos militares recebiam esse tipo de punição, mas diziam que não, que é mero interesse do Estado. Interesse do serviço. Interesse do serviço. Não, né? Então, peraí, desculpa de novo, vamos atrapalhar aqui hoje, nós estamos aqui para isso, né? Eu já fui punido com transferência já, e aí quando recorri, falei, fui transferido por punição. Não, porque... Aí o juiz pega e defere uma balela dessa. Não existe previsão de punição, então não foi punido, foi interesse do serviço. Coisa nenhuma. Fui punido, transferido por punição. Fui. E conheço enche esse estúdio aqui de militar que já foi punido por... Eu tenho caso de clientes lá da Unimil, em que eles foram até mim procurando uma defesa, né, pro caso deles. A gente fez a defesa, não tinha uma prova sequer dentro do processo. Ele foi punido e transferido. Aí fica bom, né? Isso é bis in idem. Uhum. Né? Bom, pelo menos nesse ponto, o nosso
Código de Ética, ele é positivo, porque ele agora formaliza como forma de punição a transferência a bem da ética e da disciplina.